A princípio, lembro-me de duas citações do presidente J. Reuben Clark. Como devem se lembrar, o presidente Clark serviu por muitos anos na primeira presidência da igreja. Certa vez, o presidente Clark telefonou a um bispo para dizer-lhe que uma mãe de 3 filhos, sozinha, tinha acabado de se mudar para a ala daquele bispo. O presidente Clark pediu ao bispo para visitá-la o quanto antes e fazer o que pudesse a fim de ajudá-la. O presidente Clark disse ao bispo: "Eu a ajudaria, se pudesse. Mas sou apenas o primeiro conselheiro do presidente da igreja e não tenho autoridade para emitir um pedido ao armazém do bispo." "Você tem esse direito", disse ele, "e o privilégio, razão pela qual estou lhe telefonando e pedindo. Faça o que sentir que deve ser feito no caso dela." Noutra ocasião, o presidente Clark, proferindo um poderoso discurso, disse: "Pela palavra do Senhor, a responsabilidade e decisão de como cuidar dos pobres da igreja está designada somente ao bispo. É dever dele, e somente dele, determinar a quem, quando, como e quanto deve ser dado de ajuda da igreja a qualquer membro da ala. Essa é a sua solene obrigação, imposta pelo próprio Senhor. O bispo não pode fugir dessa responsabilidade, não pode recusá-la nem delegá-la a outro, qualquer que seja a ajuda que ele requisite. Ele continua sendo o responsável. Quais são os deveres correlatos do bispo no bem-estar? São pelo menos 3. Primeiro, ensinar os membros os princípios básicos da autossuficiência e motivá-los a vivê-los. Segundo, ajudar os membros do conselho da ala a conhecer e agir em suas responsabilidades. E terceiro, dar assistência de acordo com os princípios de bem-estar. O Senhor revelou que os membros da igreja devem dar de seus bens aos pobres, e eles serão entregues ao bispo, e serão guardados em meu armazém para dar aos pobres e necessitados. O armazém inclui, primeiro, dinheiro, que é ofertado quando os membros vivem e recebem as bênçãos do jejum. Segundo, em espécie, produtos feitos pelos membros ou adquiridos para uso do bispo. E terceiro, o tempo, os talentos e os recursos dos membros. Cada situação que encontrar exigirá inspiração. Guiado pelo Espírito, aplicando os princípios básicos do bem-estar. Os bispos podem definir quem é necessitado, quanta ajuda e de que tipo é necessária, e também por quanto tempo será necessária. Número 1. Tendo em mente que é sua responsabilidade procurar os pobres e que não é suficiente ajudar só quando solicitado. O bispo deve instar com os líderes do sacerdócio e da sociedade de socorro, com mestres familiares e professores visitantes, a ajudarem a identificar os necessitados. 2. Os bispos devem lembrar-se, ao ajudarem uma pessoa, que devem promover a responsabilidade pessoal. Cada pessoa é responsável por si mesma. Quando a pessoa não pode suprir as próprias necessidades, a família imediata e outros parentes têm a obrigação e a oportunidade de ajudar. 3. Usamos esta expressão, suster a vida, não o estilo de vida. Para suster a vida, a ajuda da igreja visa prover alimentos, roupas e abrigo adequado, bem como outras coisas determinadas pelo bispo, para que a pessoa se torne autossuficiente. Espera-se que a pessoa use os recursos que possua para se manter e, de forma ordeira, diminua as despesas e faça ajustes no orçamento. Número 4. O princípio básico é que, em geral, deve-se dar ajuda em espécie antes de dar dinheiro. Se possível, o bispo fornece mercadorias em vez de dar-lhes dinheiro ou pagar dívidas. Quando não houver armazém do bispo, as ofertas de jejum podem ser usadas para adquirir os produtos necessários.
Um dos importantes princípios básicos é o de dar a oportunidade de trabalhar ou prestar serviço. Para que a pessoa mantenha a dignidade durante o período de dificuldades, deve-se prover a oportunidade de ela trabalhar, de acordo com as circunstâncias de cada pessoa. O valor do trabalho ou serviço não precisa ser equivalente à assistência recebida, mas o objetivo é evitar os males da indolência e da promoção do assistencialismo. O Conselho da Ala pode ajudar fazendo uma lista de oportunidades de trabalho significativas. Irmãos e irmãs, tivemos a oportunidade por breves momentos de debater os princípios sagrados de ajuda aos necessitados. Que o Senhor abençoe cada um de vocês ao cumprirem seu papel de procurar os filhos do Pai Celestial e demonstrar capacidade de amar e ter compaixão advinda do serviço.